pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivente Urbano. E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo mostrando como eu fiz um dos trabalhos que eu até coloquei no Facebook para mostrar para o pessoal. E eu fui gravando o que eu estava fazendo. Então hoje eu estou colocando para vocês. Não vou dizer que eu sou cuteleiro profissional, porque eu não sou cuteleiro, tá? Eu sou metido a fazer as coisas. Então eu peguei e resolvi transformar esse facão, tá, de cortar cana, esse facão do modelo para corte de cana aqui da Ramada. Eu resolvi transformá-lo, modificá-lo para fazer este facão modelo Kukri, tá? Que eu queria um facão modelo Kukri e resolvi transformar este facão da Ramada, tá ok? Até não tem no vídeo, tá? Que no vídeo ali eu tô falando mais da lâmina, do como foi feito a lâmina, tá? O cabo, eu mantive o cabo no padrão natural que já vem no facão, até porque até tive muitas sugestões que as pessoas falaram para diminuir o cabo, então surgiram muitas ideias, mas eu, no meu caso, eu deixei o cabo normal, mais comprido, como é o padrão do facão de cortar cana, porque para mim é mais conveniente, não é para o que eu preciso. Então eu posso usar ele como um facão normal, e se eu precisar alcançar, cortar alguma coisa que esteja numa distância maior, eu posso pegar mais pela ponta aqui e posso usar ele para alcançar mais longe, tá ok? Então isso aqui foi uma preferência minha, isso aqui vai do gosto de cada um, né? Se você quiser fazer o mesmo projeto, você pode modificar o cabo e fazer num padrão que você achar mais conveniente para você, tá? Detalhes sobre o facão aqui da Ramada, esse que eu usei para transformar. Este facão você acha em materiais de construção, em lojas de ferragem, tá? No caso, este facão da Ramada, que é fabricado na Colômbia, a Ramada é uma marca conhecida aqui no Brasil, tá? Ele é de aço 1070, tá? De dureza de 52 HRC, tá? Essa é a dureza dele, é o padrão para um facão comum, para os facões comuns. A única diferença é o aço ser 1070, geralmente você pegar os Tramontina é 1040, tá? No caso da Ramada ele é um pouco mais resistente, um pouco mais forte, tá ok? Esse facão vai estar disponível no blog para venda, tá? Não tenho muitas peças dele, tá, para vender, só tem algumas, mas quem não tiver na sua região uma loja que venda este facão e você queira adquirir um facão desse, você pode entrar lá no blog, vai estar na descrição aqui do vídeo o endereço do blog. Na parte lá de compras da loja do Sobrevivente tem lá o facão, tá lá o modelo dele, as informações sobre ele, e daí tem a parte do contato do blog, você vai entrar em contato lá pelo blog para a gente calcular o frete, tá? Ele vai ficar a R$10 mais o frete. Se compensar para você, a gente calcula o frete, faz a compra via depósito bancário e eu mando para você esse facão aqui da Ramada, tá ok? Lembrando, não tenho muitas peças, tá? Não é uma coisa, não é o que mantém o canal, tá? Ajuda bastante, mas não é o que mantém o canal, então eu não tenho muitas peças dele. Mas se você estiver interessado, entre em contato lá que a gente calcula o frete para ver quanto que fica para mandar para sua região, tá ok? Esse facão aqui tem 13 polegadas, tá? É um facão muito bom desse modelo de cortar cana e desta marca que é a Ramada, que é conhecida por fabricar ferramentas de qualidade, tá ok? Outra coisa, antes de eu mostrar o vídeo da fabricação desse processo de modificação do facão, eu quero falar uma coisa para vocês que eu acho que não ficou muito claro lá e pode gerar dúvida para vocês, tá? Quanto à questão na hora de fazer o fio, o rebaixo do fio aqui, tá? Para fazer esse rebaixo do fio, na hora que for fazer o rebaixo lá, vocês vão ver com a esmerilhadeira para fazer, o facão ele tem 2 milímetros, é o padrão geralmente dos facões, tá? São 2 milímetros de espessura. Para você fazer esse gume do corte, você vai fazer a marcação, tá? Você vai fazer a marcação do fio, onde você quer fazer o desbaste, que você vai ver lá no vídeo, isso está bem claro lá. E na hora que você fizer o desbaste, você vai fazer o desbaste de um lado, você vai descer o desbaste até sobrar só 1 milímetro aqui. De 2, você vai diminuir e deixar 1. Quando você for fazer o desbaste do outro lado do facão, no outro lado aqui que você for fazer o rebaixo,
tá? Você vai baixar mais 1 milímetro, ou seja, você vai reduzir até o ponto zero. Quando você baixar mais 1 milímetro, as duas pontas vão se encontrar e você vai ter o teu perfil de corte onde você vai fazer a afiação depois, tá ok? E qualquer dúvida que você tenha com relação a essa modificação, essa fabricação, você pode perguntar aqui nos comentários, que às vezes eu posso ter deixado de passar alguma coisa para vocês, alguma coisa pode não ter ficado muito clara, tá? Porque é difícil fabricar e gravar ao mesmo tempo. Então você pode perguntar ali nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, tá certo? Então eu vou deixar vocês aí com o vídeo de explicação de como modificar, de como transformar o seu facão de cortar cana, tá, num facão modelo Kukri, tá ok? Então acompanhe aí que o vídeo é comprido, porque um processo de fabricação não dá para fazer um vídeo muito curto, mas espero que vocês gostem. Ok, essa é a relação de materiais que você vai precisar para fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, você vai precisar, é óbvio, do facão de cortar cana. No caso, eu estou usando esse Ramada, tá certo? O desenho que você vai fazer o corte, você vai riscar com marcador permanente na lâmina. Você vai precisar de um óculos de segurança, proteção para os seus olhos, porque você vai trabalhar com a esmerilhadeira, tá ok? Você vai precisar de luvas, né, proteção para sua mão, né, os EPIs aí são sempre importantes, proteção para o seu corpo também. Você vai usar aí um colete de raspa. Ferramentas, você vai utilizar alguns sargentos para poder prender na bancada o facão e vai usar a esmerilhadeira da Black & Decker para fazer o trabalho, que é a esmerilhadeira que já tem um vídeo sobre ela aqui no canal, até eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver de novo para você que não viu ainda. Então tá aqui a lâmina com o desenho. Esse desenho não tem um gabarito, eu fiz na hora, na mão, do melhor jeito que eu achei que ia ficar o formato. Então na hora de desenhar você vai escolher qual que é a melhor forma de desenhar. Para começar, você vai prender o facão na bancada usando o sargento para que ele fique bem firme e para que ele não saia do lugar, porque você vai estar trabalhando com a esmerilhadeira, então ele tem que estar bem firme. Durante o corte com a esmerilhadeira, você vai cortar usando o disco de inox. Eu fiz o corte usando o trabalho com disco de inox. Até como eu falei mais detalhes, tem um vídeo falando da esmerilhadeira lá, tá falando sobre os discos. Então você pode dar uma olhada lá. Na hora de fazer o corte, você vai cortar com disco de inox e vai fazer o corte em 90 graus, tá? Não pode deitar a esmerilhadeira porque é perigoso. Lembrando que esse facão ele é aço 1070. Então ele é um aço bem duro, você não vai precisar fazer têmpera nem revenimento. Então ele é bem dificilzinho de cortar, você vai ter que ter bastante paciência e ir com bastante calma na hora de fazer o corte, para você não ter nenhum problema e não correr nenhum risco de um acidente. Então você vai fazer isso bem tranquilo, demora mesmo, é demorado, tá? Na hora de fazer o corte, e você vai passando bem devagar a esmerilhadeira em cima, tá ok? Então você vai observando que quando você for, você não precisa cortar até soltar o pedaço de metal. Você pode cortar até ficar bem fininho. Quando sobrar um pouquinho só de material, você consegue quebrar na mão. É claro que depois vai precisar de um acabamento, porque vai ficar bastante rebarba nas bordas, mas isso aí a gente vai mexer depois nessas rebarbas. Você vai continuar fazendo os cortes. Você vai cortar um pouco. Quando você vê que ficou bem fino, você tira o sargento, pega o facão e vai quebrando os pedaços. E aí vai dando forma, no caso, para o nosso facão modelo Kukri. Esses pedaços que você vai tirando do facão, você pode usar eles para fazer outras coisas. Eu dispensei os pedaços, mas como o metal é bom, você pode fazer pontas de flecha, pode fazer pontas para zagaia, para lança, você pode utilizar para outras coisas. Você pode observar aí no recorte, tá? O desenho, a marcação que foi feito com pincel atômico, né? No caso, marcador permanente, e vai cortando os pedaços. Agora fazer o corte do outro pedaço. É claro que nesse vídeo, né? Eu estou gravando agora o áudio depois, né? Do vídeo feito, não tinha, o barulho é muito alto da máquina, não tinha como gravar falando.
É claro que eu cortei o vídeo em vários pedaços, porque demorou bastante para fazer esse processo de corte, tanto que eu comecei ele de dia e você pode ver no vídeo que já está de noite, estou fazendo o trabalho à noite já. Então você vai gastar um bom tempo em cima desse trabalho. Mas como eu falei, paciência e não force a máquina, não corra o risco de um acidente, tá? Pode ver que amoleceu, ó, vai amolecendo o pedaço. Quando você percebeu que está mole, você pode desligar a máquina, tirar o facão e quebrar o pedaço com a mão tranquilamente. Muito cuidado com esses pedaços, que como você pode perceber no vídeo, saem pedaços bem pontiagudos. Então cuidado para não se machucar com esses pedaços aí, tá certo? E depois do corte é assim que vai ficando. Tá? Aí já está cortado todo o molde, já foi feito todo o corte do molde. Você já tem o formato já do seu facão, tá ok? Lembrando que esse mesmo material aí você pode fazer não só esse facão nesse modelo que eu fiz Kukri, mas você pode fazer em outros formatos, ou pode até fazer facas, usar esse metal para fazer outros itens bacanas. Depois de fazer o corte, vão ficar muitas rebarbas. Para você poder trabalhar sem aquelas rebarbas, você vai colocar um disco flap na esmerilhadeira e vai usar o disco flap em cima para fazer um desbaste, uma limpeza no metal. Tá? Ele vai ser um desbaste mais leve, porque o disco flap ele é um disco de lixa, e você vai tirar todas aquelas rebarbas que ficaram na borda, marcas que acabam ficando por causa do disco de inox, às vezes no encostar a esmerilhadeira ele vai marcando. Então você vai fazer esse procedimento dos dois lados, tá? Passando o disco flap com bastante calma, bem leve, sem forçar a máquina, tá? Só para tirar ali marcas que ficaram do disco. Para você conseguir passar nos dois lados do facão, nas duas pontas, você pode ir trocando o grampo sargento de lugar, prendendo com um só para facilitar o teu trabalho. E depois de passado de um lado, como eu falei, você vai passar do outro. Lembrando que nesse caso, desse facão, num lado dele, ele tem um adesivo. Não se incomoda em tirar o adesivo, porque o adesivo sai, o disco flap ele vai arrancar o adesivo, ele vai lixar fora o adesivo. Então você pode passar na ferramenta inteira tranquilamente, que ele já vai tirar um pouco dos riscos e ele vai tirar um pouco daquela pintura preta que tem em cima, que é a proteção para não enferrujar, tá? Então aí o resultado é esse aí que você está vendo. Ele já está mais polido, já está com menos rebarbas. E já começa a aparecer a nossa ferramenta, o nosso facão Kukri. Depois de fazer essa limpeza com o disco flap nas faces do facão, de um lado, do outro, agora é hora de pegar as pontas dele, porque na hora que você cortar, ele vai acabar tirando o ângulo. Ele fica torto lá, fica sobrando material em alguns lugares. O corte com o disco não vai ser tão preciso. Você vai ter que dar um acabamento dos dois lados, tanto no gume quanto nas costas do facão também. Então você vai prender ele de lateral assim. Se você tiver uma morsa, melhor ainda. Você vai colocar o disco de desbaste na tua esmerilhadeira e você vai usar o disco de desbaste. Aí você vai passar com bastante calma, vendo bem onde tem detalhes a se corrigir, desde a ponta até chegar no cabo. Você também, como eu falei, vai fazer isso dos dois lados, tanto na parte do gume quanto nas costas do facão, tomando muito cuidado para não deformar a peça, porque uma vez que se você tirar muito material, você vai acabar matando o trabalho e vai ficar deformado, não vai ficar legal. Então o negócio é você ter bastante calma e trabalhando devagarzinho, passando, ele vai deixar ele bem retinho. Durante esse trabalho aí foi gasto 2 dias para fazer esse trabalho. Como eu falei, você pode perceber que eu estou trabalhando à noite aí. Então eu deixei para finalizar no outro dia, tá? Eu fiz o acabamento aí dos dois lados. Já no outro dia, pela manhã, eu comecei a trabalhar em cima do gume, tá ok? Uma vez com todo o acabamento feito na parte do corte, aí está na hora de fazer o gume. Para fazer o gume vai depender muito do tipo de corte, do perfil de corte que você quer no teu facão, tá? Eu fiz uma marcação com a régua aí, peguei a régua de metal e marquei da ponta
do gume, do começo do gume eu marquei 1 centímetro para cima, tá? Para fazer uma linha assim perfeita com 1 centímetro. Eu fui fazendo pequenas marcações de 1 centímetro e depois eu vou traçar uma linha que vai determinar até aonde que eu vou tirar material, tá? Daquela parte para cima eu não posso remover material. Então eu vou fazer uma marcação, uma delimitação, para mim não acabar matando a peça. Então eu vou fazer uma linha da ponta até o cabo, onde eu vou tirar material para começar a fazer o fio de corte, no caso o rebaixo, onde vai ser o corte desse facão. Depois de traçar a linha, você pode pegar o marcador permanente e pintar toda a área que você quer tirar material. Aí na hora de você passar a esmerilhadeira, fica mais fácil, porque quando você passar a esmerilhadeira, ela vai tirar a tinta do marcador permanente. Então fica mais fácil de você ver onde você já passou, onde precisa passar mais, tá certo? Facilita mais o teu trabalho. E aí a gente já está passando a esmerilhadeira, fazendo o rebaixo. Pode olhar que eu trabalho com a ferramenta com muita calma, tá? Se você tiver pressa, o trabalho não sai legal. E além de pôr aí a tua vida em risco, tua integridade em risco, às vezes acaba causando um acidente. Então você vai fazer com bastante calma, certo? Você vai lá desde a ponta até o final do cabo, você vem tirando e vem olhando, vem tirando aos pouquinhos, vem olhando a quantidade de rebaixo. Lembrando que você não pode rebaixar demais. Como é que você vai cuidar desse rebaixo? Para ver quanto que você rebaixou, tá? No caso dessa lâmina de facão, eu medi ela antes, a espessura dela é 2 milímetros, tá? Então para mim fazer um fio perfeito, eu vou de um lado fazer um rebaixo de 1 milímetro no máximo, tá? Ou seja, você vai fazer o rebaixo e vai ter que ficar sobrando 1 milímetro de espessura na parte do corte. Pode ver aí que eu já estava fazendo as medidas e vendo, calculando, vendo certinho se tinha ficado 1 milímetro em toda a parte do corte. Se não ficar, você pega a esmerilhadeira, passa mais um pouquinho. Você pode marcar com o pincel permanente locais que ficou mais espesso, que ficou mais com espessura maior, para rebaixar até chegar a 1 milímetro, tá? Ou seja, se é 1 milímetro de espessura, se eu quero metade, eu vou rebaixar 1 milímetro. Você vai rebaixar 1 milímetro de um lado e depois você vai fazer do outro lado e vai rebaixar 1 milímetro também. Depois de fazer esse rebaixo de 1 milímetro em cada lado, você vai trabalhar com a lima para tirar o excesso, tá? Para dar um acabamento melhor, porque a esmerilhadeira, o disco de desbaste, ele deixa bastante risco, então pode ficar locais que não pegou direito. Então, para dar um acabamento melhor, você pode usar a lima. No caso, eu estou usando uma lima de meio corte, que é a mesma também que tem no canal um vídeo dela, tá? Então você pode passar ela para deixar mais perfeito a parte do gume. Eu também fiz a marcação com o pincel atômico novamente, onde eu já fiz o desbaste, porque você vai pintando ali, vai deixar tudo pintado, tudo azulzinho. Aí quando você for passando a lima, você vê onde é que a lima está tirando material e onde ela não está tirando material. Então dá para você perceber onde ficou muito baixo o metal e onde tem muito material, onde está mais alto. Ou seja, você vai tirando aqueles caroços que vão ficando do desbaste. Então, pintando, você percebe onde está tirando material e onde não está tirando. Lembrando também, trabalhando com a lima, tá? Também tem um vídeo no canal que eu estou falando sobre o trabalho com a lima. Então, você também pode dar uma olhadinha lá para você trabalhar com a lima mais efetivamente, para você ter um resultado melhor. Depois de passado a lima, o resultado é esse aí, tá? Feito esse trabalho dos dois lados, você vai fazer o rebaixo de 1 centímetro de um lado, e quando você for rebaixar o outro lado, você rebaixa até chegar no final, ou seja, daí ele vai fazer o fio perfeito, vai ficar um fiozinho, digamos assim, reto. Você não vai ter o risco de fazer o fio torto, ficar torto o fio do facão. Então rebaixa 1 centímetro de um lado, não, desculpa, 1 centímetro não, 1 milímetro. Rebaixa 1 milímetro de um lado e rebaixa 1 milímetro do outro, você vai chegar no marco 0, tá? Do fio do facão. Depois de fazer esse trabalho com a lima, você volta novamente com o disco flap
só que daí para dar o acabamento final mais bruto no facão, para tirar aí também as marcas da lima, porque a lima, querendo ou não, ela deixa riscos no material. Então você vai passar o disco flap dos dois lados, pode passar na peça inteira, pode passar no fio que você fez, que ele vai ajudar também a consertar defeitos no fio. Tá certo? Você pode passar tranquilamente dos dois lados. Depois de passado, você fez o acabamento mais grosso, digamos assim, você tirou os riscos lá com o disco flap. Aí é hora de ir para a lixa. Aí com as lixas, você vai dar o acabamento, digamos, final da tua peça, tá? A afiação você vai fazer depois. Aí você vai fazer o acabamento da peça lixando, tá? Como o certo seria a lixa 400, 600 e 1200. Você vai passar uma lixa, depois outra lixa e depois a outra lixa, tá ok? Eu, como não tinha 1200, eu passei uma lixa 100, tá? Para tirar maiores defeitos na peça. Depois eu passei uma lixa 320, tá? Depois eu passei a 400 e finalizei com a 600, tá? Eu lixei a seco e depois eu fiz o mesmo procedimento usando água, usando a lixa d'água, lixa 600 na água. E esse é o resultado final que a gente tem. Lembrando que eu não fiz o polimento. Se você quiser o material espelhado, aí você vai fazer aquele polimento que o pessoal faz nas facas, né? Com o disco para polimento mesmo, aquele disco de feltro para polir, tá? Eu terminei o acabamento com a lixa 600, que já para mim já estava a contento. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar, de curtir, né, dar aquele joinha no vídeo que ajuda muito o trabalho do canal. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva aí no canal para estar sempre recebendo as novidades do Sobrevivente Urbano. Não deixe de fazer aquela visitinha do blog também, você que ainda não conhece o blog do canal, tem alguma coisinha lá, tem uma área de downloads para você baixar algumas apostilas com relação à sobrevivência, primeiros socorros, você também vai achar lá no nosso blog. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo do canal.